Oi, Vitor, tudo bem? Aqui é o Falcão, estamos com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos falar um pouco mais sobre essa coleção do Magic the Gathering, que é essa coleção Special Guest da fantasia com sci-fi. É uma coleção que chegou recentemente, falando um pouco mais sobre Age of Eternity, algo que nós também já conversamos um pouquinho em alguns vídeos passados. E é interessante porque eu quis trazer essas cartas principalmente devido ao elemento fantasia e sci-fi. Quando brincamos sobre gêneros, quando falamos sobre gêneros, temos o gênero fantasia, gênero ficção, o gênero drama, o gênero terror, o gênero isso, o gênero aquilo, onde é um conjunto de características que classificam aquele gênero, permitindo com que os leitores identifiquem aqueles elementos e também possam colocar a suspensão voltada da descrença, o gosto, as peculiaridades e assim por diante. Então, quando falamos sobre um elemento que brinca com dois gêneros inteiros, é bem legal porque isso amplia o espectro cada vez mais. Claro que se você puxa mais para fantasia, você pode colocar que é uma fantasia mais. Se você puxa mais para o sci-fi, talvez seja mais para o sci-fi. Porém, a fantasia científica, ou no caso, a fantasia mais dark, onde mescla uma fantasia com um terror, ou o terrir, que é no caso um terror com uma comédia. Então você sabe que existe essa mescla de gêneros. E quando a gente fala sobre uma fantasia científica, é quando a gente tenta de alguma forma trazer justificativas científicas para o fantasioso, ou simplesmente trazer ar de fantasias dentro de um universo mais científico. A ideia da mescla de gêneros é tentar meio que compensar um pouco as falhas que existem do outro gênero, fazendo com que facilite um pouco mais a sua vida. Claro, não estou dizendo que existe sim erros, não. Quem escreve fantasia comete esse erro, quem escreve sci-fi comete aquele erro. Porém, às vezes, você quer construir alguma coisa que não é necessariamente uma fantasia ou não é necessariamente uma ficção científica, então você mescla um pouco os gêneros para conseguir te permitir a suspensão voluntária da descrença, colocar também o fator da lógica estabelecida, ou colocar também criaturas que não necessariamente seriam tão reais, ou situações ou tecnologias. Então ter esse gênero de mescla te permite trazer esses diversos elementos. Tanto com isso eu queria começar com um Burgundy que traz essa ideia de brotamento, e aqui é interessante porque nós temos uma carta que representa muito fortemente a parte da fantasia com essa planta, com um pouco da parte mais científica com esse traje. Normalmente um traje ele é mais pro branco devido à questão dos fratores de luz e tudo mais, onde batendo a luz bate de volta por causa que é o branco, então não absorve tanto. Porém, permitir que você crie significados de que, pelo fato de a atmosfera ter um filtro X ou Y, o roxo permite com que as vibrações do ar façam isso, aquele outro, ou no fato da luz ultravioleta bater aqui e ser mais forte, então essa parte mais roxa permite com que não tenha tanto danificada na parte da pessoa. Então, o interessante aqui é você perceber que existe sim elementos que justificam ambos os lados. Você pode criar uma parte mais científica, como no caso aqui, a pesquisadora, que ela está com um scannerzinho e tem aqui uma planta, essa interação, essa curiosidade. Ou simplesmente trazer algo mais para o fantasioso, onde simplesmente ela é uma astronauta, ou até mesmo uma viajante, ou quiçá uma jardineira interespacial. Na parte da fantasia, te permite criar essas situações que não seriam necessariamente reais, porém, permite com que você crie essas situações. E aí, no caso, quando falamos do sci-fi dentro dessa narrativa, é porque você tenta justificar minimamente com situações que estão dentro do arcabouço principal essas ideias e essas justificativas. Quando falamos de sci-fi, muitas vezes a galera do sci-fi, eles preferem muito mais coisas no pé no chão. Algo que permita com que eles entendam, com que eles citam, fazer com que aconteça conexões mentais de tal coisa acontece e por isso X, ou tal coisa acontece por isso Y. O pessoal do sci-fi gosta mais, prefere isso. O pessoal da fantasia já aceita a suspensão voluntária da descrença, já sabe que tem dragões, já sabe que tem magia, já sabe que tem culturas fantásticas, já sabe que eu vou distorcer o tempo e realidade e que se lasque. A galera da ficção prefere que, caso isso aconteça, que tenha uma justificativa um pouco mais forte quanto às suas construções. Tanto que a gente entra aqui na próxima carta, que é o Darkness, e você percebe que agora a fantasia ela está muito mais na ambientação e a parte do sci-fi está na parte mais narrativa. Se vocês perceberem aqui,
nós temos umas criaturas onde é um ser humanoide crocodiliano com o cérebro saindo, porém o nosso antagonista é uma máquina que perdeu o controle. Aqui você percebe que inteligência artificial, as leis de Asimov e diversos outros elementos que são presentes na discussão dos sci-fis, ou no caso, pelo menos as discussões que acontecem hoje, será que os robôs vão dominar o mundo? Será que as inteligências vão dominar o mundo? Será que não sei o que lá? Então você percebe que a galera do sci-fi prefere que tenha algumas discussões que sejam mais plausíveis, que sejam um pouco mais, não cotidianas, mas sejam muito mais reais e presentes do que simplesmente, e se eu acordasse depois de morto dentro de um aquário num mundo onde só existe tubarões? Então você percebe que aqui dentro desse elemento de fantasia, apesar de que sim, existe esse quê fantasioso aqui, brinca-se com realidades. O antagonista aqui é um robô que puxa essa vontade, que puxa essa ideia, que puxa essa discussão. E é legal porque, devido ao fato de ser essa mescla, de ter esse filtro, você consegue ir puxando de diversos elementos. Aqui a gente puxa para cá, aqui ele puxa para lá. Eu quero criar uma fantasia um pouco mais realista, pode cair para baixa fantasia ou puxar para fantasia científica, onde eu tento justificar alguma coisa. Tanto que você percebe que trazer elementos onde aquilo vai ser utilizado e precisa ser utilizado é algo muito mais forte na fantasia científica, ou no caso, muito mais forte no sci-fi. Devido ao fato da fantasia científica ter esse ramo da ficção, te permite que tenha essa base. Não estou falando que fantasia necessariamente é um gênero, né, à la caralho, porém, a fantasia te permite fazer isso. A suspensão voltada à descrença é diferente, a parte mais de pré-requisito de necessidades é um tanto diferente, porque as características de gênero já permitem que você traga essas informações e essas características gerais para o grupo literário e também para a sua história. Tanto que agora a gente entra em Define Silence. Aqui você percebe que esse elemento puxa mais para o sci-fi. Você pode ter dentro da fantasia científica mais para fantasia, como acontece, por exemplo, na primeira carta, na segunda carta, ou puxar um pouco mais para o sci-fi, como aparece aqui. Você sabe que dentro desse elemento aqui, comparado aqui, esse traje, tem diversos elementos científicos mais fortes. A parte de cores, mecanismos, sustentação da vida, algo que outro era um pouco mais cara de Jetsons. E você percebe que no espaço não tem som. Por isso que o Define Silence faz todo sentido aqui. Você perceber que mesmo que no Star Wars você tem aquelas navezinhas que piu-piu-piu no espaço e você não deveria escutar, ou explosões que você não deveria escutar, mas caso você tivesse em um mundo onde fosse realmente meio que tudo realista, as guerras que acontecessem em Star Wars seriam um silêncio chato. Porque simplesmente você iria ver as coisas acontecendo. A luz aconteceu, a explosão, viu, o laser passou, porém não tem som. Seria realmente um som nada, meio que um silêncio muito bruto. Porém, para algumas pessoas que buscam essa solução ou buscam essa ideia de ser mais realista, preferem que seja realmente um silencioso. Porque a satisfação, a serotonina, a dopamina, a endorfina, todos os hormônios possíveis de felicidade, prazer e tudo mais, está dentro do fato de ser realista. Eu prefiro muito mais que me perca um pouco o tesão da fantasia em prol do realismo. E isso é possível, mesmo sendo uma fantasia científica, mesmo que você perceba que, na verdade, essas naves são de metamorfos ou de aliens, não sei o que lá, não importa. O importante para você é que tenha elementos que justifiquem esse sci-fi, que justifiquem ser uma fantasia científica. Por isso que é legal que, mesmo que você perceba que dentro dessa história, essa menina ela está desesperada porque existem criaturas aliens que meio que controlam cérebros ou manipulam não sei o que, não importa. O importante é ter elementos que permitam ter essa aproximação e essa justificativa para a sua história. E com isso a gente entra no Green Sun Zenith, ou no caso Zenith do Sol Verde. O que é legal, porque eu quis trazer essa carta aqui, é o fato principalmente porque quando a gente fala sobre fantasia, não necessariamente a gente precisa justificar todos os elementos se por acaso não for pertinente para a sua narrativa ou para o entendimento da sua história, a ambientação da sua história.
gente fala sobre ambientação mais voltada para a questão do sci-fi, a galera, por ser um pouco mais exigente, permite que você faça algo e coisas que você não faz. Por exemplo, quando a gente fala sobre uma criatura onde aqui ela é mais realista, um ambiente biológico, bioquímico, comportamental, faz sentido aqui. O universo é verde, as criaturas são verdes, o ambiente é verde, a seleção natural fez com que ficasse verde e todos os outros fatores que te permitem justificar a existência da criatura, além do fato de existir não apenas a parte biológica que justifica que os olhos, os tentáculos, a boca, mas sem mandíbula, mas também você percebe que a construção geral te permite isso. Isso que é o mais legal da narrativa, principalmente para sci-fi. Se você quer construir uma história que busca ou puxa bastante a ideia do científico, ter gatilhos da autoridade é muito importante. Claro, você não precisa ser um biólogo para construir uma criatura, você não precisa ser um linguista para fazer uma conlangue, você não precisa ser um arquiteto para construir uma sociedade, ou no caso, uma cidade. Você não precisa ser um filósofo, um sociólogo para construir uma cultura. Porém, ter uma base que te permite construir isso e fazer algo que realmente seja vivo, uma cidade viva, uma cultura viva, uma criatura viva e algo que seja realmente vivo e importante para a narrativa, é algo mais legal, é algo mais importante. Na fantasia, você permite porque já existe numa cabeça geral que, dragões são assim, criaturas são assim, magias são assim. Porém, no sci-fi, onde você precisa justificar a existência devido ao fator da assimilação, ao fator da aproximação e ao fator do gatilho da autoridade, ter esses fatores é interessante, ter essa justificativa é interessante. E por isso que aqui dentro do Sol Verde, ou no caso Zenith do Sol Verde, te permite isso. Porque será que a criatura é verde por causa do planeta? Será que essa criatura é verde por causa do Sol, por causa da atmosfera? Porque o quê? Qual é o elemento que busca isso? Qual é o elemento que traz isso? Qual é a discussão que eu quero ter trazendo esse elemento? Tanto que agora a gente entra em Magus of the Moon. Esse Magus of the Moon a gente já está trabalhando um pouco mais com a ideia do antagonista fantasioso. O legal daqui é que aqui a gente já tem elementos que puxam para a fantasia épica e elementos que puxam para o sci-fi. Aqui a gente tem elementos épicos como o antagonista meio que gritando com seu plano, e aqui o protagonista gritando, dizendo eu gosto, não sei o que, papapá, e aí o antagonista contando o plano, dizendo porque... Então você percebe que existe elemento sim aqui que te permite construir toda essa narrativa, toda essa construção, pelo fato do que aqui nós temos um antagonista que permite a construção de que eu vou fazer uma fantasia onde as motivações do personagem são mais épicas. Vou fazer um protagonista que as motivações dele são mais épicas. Vou fazer então uma tecnologia que não entra na ideia tanto do epicismo, mas traz um pouco a base científica daquilo que eu quero. Claro que eu não estou falando que você precisa, novamente, fazer algo que seja realmente ficcional ou realmente factual. Mas a mescla de ambos que é o mais interessante. Construir elementos que te permitem fazer isso é o mais importante. Aqui, nesse elemento, a gente tem uma história, uma narrativa, onde toda a parte de fantasia brinca muito mais com o enredo, com a construção de personagem. Quando a gente fala, por exemplo, de estamos fazendo um sistema tecnológico, onde tem o sistema mágico, o sistema tecnológico, o sistema de saúde, vários trolhos de sistemas, porém, o sistema de tecnologia principalmente precisa responder uma pergunta. E a pergunta é, qual é o meu problema? Tanto que a magia também pode ser categorizada como um sistema tecnológico se você responder a pergunta, qual é o meu problema? Eu tenho um problema, que o problema é tal, eu tenho uma magia que resolve isso. Eu tenho um problema que é tal, eu tenho uma tecnologia que resolve isso. Então é interessante porque muitas vezes a motivação de criar armas, por exemplo, é a motivação da grande pergunta: como eu posso fazer aquilo ser destruído?
Então o legal é porque qual é a motivação desse antagonista? O que faz ele dar um tiro naquele planeta e fazer aquele planeta explodir, seja a Terra ou seja qual for? E por que daquele jeito ou por que daquele outro? Então é interessante porque a construção de sistemas tecnológicos dentro do mundo de fantasia, muitas vezes você mescla com o fantástico, você mescla com o místico. E aqui, dentro da construção da fantasia, ou no caso, a construção tecnológica na parte do sci-fi, te permite construir e idealizar diversos outros fatores de reconquista de ideias. Você pode pensar aqui, tal criatura vai ter tal coisa devido a esse comportamento biológico. Tais fatores físicos vai ter isso. E o legal quando a gente fala sobre ficção é porque te permite muito reinterpretar coisas. Na fantasia, você consegue criar coisas. Na ficção, reinterpretá-las. E quando você tem a fantasia junto com a ficção científica, você pode reinterpretar coisas criando coisas. Porque quando falamos de uma mistura de dois gêneros, o mais importante é você entender que existe dois fatores, existe duas mesclas. Não estamos falando que na casa da fantasia ela é pior ou é melhor ou vice-versa, mas ter ambas te permite um leque maior de situações que vão fazer com que você permita construir mais. Contra quem eu estou lutando, contra o que eu estou lutando, o porquê eu estou lutando, como eu estou lutando. São premissas interessantes em ambos os lados. Porém, agora, como você vai responder essa pergunta? Aí são outros 500. Tanto que a gente entra agora em Nexus of the Fate. E é legal porque aqui a gente vai brincar um pouco mais com títulos. Por que títulos? Quando a gente fala, por exemplo, de títulos de fantasia, muitas vezes estamos falando sobre títulos mais poéticos, como, por exemplo, O Senhor dos Anéis. Quem é o Senhor do Anel? É o Sauron? É o Frodo? Ou o anel seria o senhor de si próprio, porque quando ele entra em contato com alguém, ele o domina? Então o senhor do anel seria quem, o que e como? Quando a gente fala sobre uma ficção, ou no caso mais um sci-fi, você percebe que o título é mais direto, A Chegada. Ali, o oitavo passageiro. Você percebe que existe então uma ideia de um título mais direto. Mesmo que exista Inception, que é um pouco mais poético, você percebe que aqui, Nexus of Fate, nós temos um paradoxo onde esse ser humanoide, esse robô, encontra-se meio que numa mescla de estar ligado a uma nave, mas também estar ligado ao buraco negro, onde isso se torna um ciclo, tanto que essa carta faz com que você tenha um turno novo, um turno extra depois desse. Então você percebe que toda a construção narrativa, toda a construção de título aqui te permite isso. E o legal da fantasia científica é que você pode muito facilmente juntar os dois. Ter um título poético, porém que te traga informação. Sempre eu digo quando fala sobre mescla de gêneros. Se temos um gênero onde ele busca isso e pede isso, e um outro gênero que busca isso e pede isso, quando você tem a mescla do dois, você consegue brincar com ambos os lados. Claro, não estou dizendo que uma fantasia científica vai agradar uma galera do sci-fi, ou que algo do sci-fi vai agradar a galera da fantasia, mas você sabe que esse gênero, de uma forma geral, abraça ambos os grupos. Você tem o fantasioso, porém você tem a justificativa. Talvez você ache que a fantasia científica não seja tão fantasioso para a galera da fantasia pirar, e também não seja tão lógico e bem estabelecido quanto a galera da ficção científica vai gostar. Porém, permitir essa transição também é algo legal, e aqui é isso que você percebe. Onde a gente tem a parte de Nexus, a gente tem a parte de destino, a gente tem um símbolo do buraco negro, nós temos a conexão como se fosse um cordão umbilical entre a criatura e a nave mãe. Então é bem interessante porque ter essa ideia de título, algo que futuramente vou falar mais também sobre títulos, porque eu acho que é muito importante. Títulos é uma arte, e permitir uma maior ferramentação dessa arte é algo que vale super a pena. E com isso a gente entra novamente no Paradox Haze, ou nas brumas do paradoxo, porque o interessante aqui é que estamos falando agora da mescla quase que mediana da fantasia científica, onde ela percebe que encontra numa localidade e tem ela mesma, e agora qual que seria o ponto da fantasia?
Seria algo mais místico? Seria então um futuro? Esse paradoxo é a partir da causa e consequência? As perguntas que são trazidas aqui podem ser diversas. Por isso que, quando a gente chega na meiuca da fantasia científica, algumas perguntas ficam meio que abertas. Porque como a fantasia não costuma responder muitas perguntas, e a galera do sci-fi gosta de responder todas elas, quando se responde umas e não responde outras, a gente tem uma meiuca um tanto interessante. Claro que cuidado com as perguntas que você não vai responder, porque você pode meio que deixar os dois lados bem putos, ou cuidado com as perguntas que você vai responder, porque isso pode deixar ambos lados putos da mesma forma. Porém, saber responder, ainda mais que você está nessa meiuca, é o mais importante e o mais difícil. Porque quando a gente fala sobre brumas, tem uma ideia mais mística, tanto que tem toda essa névoa aí por cima. Mas também temos o paradoxo, que é um assunto muito abordado. Tanto que quando a gente fala sobre assuntos, é algo bem interessante. Assuntos são os temas que vão ser puxados. Sci-fi gosta de paradoxo, de tempo, realidade, percepção. Quando falamos de fantasia, gostamos de guerras, gostamos de culturas, gostamos de desenvolvimento, arco de personagem. Então você percebe que ter ambos os lados é muito legal e muito forte na construção do seu universo. E quando a gente entra em Hobby of Star é um tanto legal pelo fato de que aqui já é puxado um pouco mais para fantasia. Nós temos nave, obviamente, muito bem obrigado, porém tem um lado mais místico, não importa. Também não tem tanto porquê você falar que dentro da fantasia é só místico ou dentro do sci-fi é só místico. Não necessariamente. Claro que na fantasia abraça o misticismo, a fantasia, a magia com muito mais força, porém você pode utilizar de elementos místicos dentro de uma fantasia científica, ou dentro até mesmo de um sci-fi. Porque mesmo que você queira construir algo mais pontual ou um negócio mais lógico, permitir a fé, permitir o crédulo, permitir tudo isso, faz com que crie um contraste onde tudo era lógico, algo para mais ilógico, algo para mais dentro do subconsciente. Então é legal porque aqui, apesar de ser puxado um pouco mais para a ideia da fantasia, os elementos narrativos são sci-fi. Tanto que quando a gente tem alguns elementos que a gente chama de gênero, subgênero e traços, não impede necessariamente de ter uma fantasia com traços tecnológicos ou uma ficção com traços fantasiosos. Traços, na verdade, seria como se fosse um gostinho, um elemento a mais. E com isso a gente chega no Sliver Overlord, onde novamente aqui foca muito fortemente na ideia da fantasia, onde nós temos uma criatura gigantesca, muito cabulosa, porém elementos do sci-fi que te permitem isso, que é o elemento de ter a criatura, a justificativa do ambiente, todo o controle, toda a parte biológica, bioquímica. Tanto que a galera do sci-fi não é necessariamente apenas na física. Pode ter também outros elementos que permitem esse tipo de coisa. Então, a grande maior dica que eu faço para vocês quando for abordar esse elemento, principalmente elementos biológicos, ainda mais porque eu sou biólogo, eu posso dar algumas dicas um pouco mais interessantes, é pelo fato de que saiba responder novamente a pergunta certa. O porquê e o como. O como, muitas vezes, é o mais importante para a galera do sci-fi. O porquê está na fantasia. Claro que a fantasia, novamente, isso aqui não é um meio que cravado na pedra. A fantasia só responde o porquê e o sci-fi só responde o como. Claro que não. Porém, quando você consegue entender quais são os elementos narrativos que são puxados, isso é mais interessante. Aqui nós temos o Sliver, que ele é lendário, uma criatura lendária, algo que meio que me contrasta um pouco mais para a fantasia, apesar de que o sci-fi poderia ter também. Porém, a gente tem um Sliver mutante, novamente trazendo essa ideia, ainda mais que é um Overlord. Então, acho bem interessante. E com isso, a nossa última carta, o Warping Whale, onde a gente tem muito fortemente a parte mais da fantasia, porém com traços narrativos ou mais traços mais colocados dentro da ideia de ficção. Obviamente nós temos aí o Meldrazi, que é uma criatura interplanetária, no caso multiversal, porém o interessante é a reinterpretação que existe em cada uma delas.
Então, pessoal, esse aqui foi meu vídeo falando um pouco mais sobre esse tipo de carta. Espero que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui, deixe o seu like, se inscreve no canal e deixe aqui nos comentários qual seria algum outro tema que você gostaria que eu abordasse, seja de jogo, seja de música, seja qual for, porque o objetivo aqui é sempre trazendo mais informações. E também deixe aqui nos comentários uma perguntinha. Vou começar agora a responder as suas perguntas, algo que eu já fazia antes, porém trazer alguns shorts respondendo às suas dúvidas. Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!